Posso até soltar que está encaixadinho. Tá? Tem uma série de elementos que promovem essa associação, essa articulação das duas válvulas. E aqui, cefalópoda representado por polvos e lulas. Ok? Em molusco, a gente tem quantas partes corporais? Como é que a gente divide o corpo de um molusco? Vocês viram isso aí também na nossa última aula teórica, não foi? O Thiago não vai falar não, senão vai ficar sem graça. Quero que vocês falem. Você quer saber a nota, tá preocupada com a nota. Cabeça. Não lembro. Como é que ele se desloca? Tentáculos. Tudo bem. Então ela já está adiantando. Ela está sabendo a matéria e já quer adiantar a cefalópoda. Mas pensa no outro molusco, aquele hipotético, o pé. Né? E o que mais? E onde estaria a massa visceral. Isso aí, viu? Ela fica quietinha, ela fala, tem que participar mais. Né? Então, cabeça, pé, ventral e massa visceral. Ok? Num gastrópodo, aqui está o gastrópodo retirado. Eu peguei um animal e retirei da concha dele. Geralmente a gente faz isso como? Pega um torno, daqueles mecânicos. Sabe o que é um torno? Você vai girando uma alavanca e tem duas peças, uma que é fixa e a outra é móvel. Ela vai se aproximando conforme você gira a alavanca. Tá? Geralmente ele fica preso numa base. Aí você prende essa concha num torno e vai apertando até a concha quebrar, estalar. Por que a gente faz com torno? Não pega uma marreta e dá uma pancada aqui? Porque com a marreta, quando você der a porrada, você vai quebrar a concha, mas vai esmagar o corpo do animal. Que é difícil de você conseguir precisar a força que você vai aplicar sobre o martelo. Agora com o torno não, você vai girando uma alavanca que você vai fazendo um movimento mais controlado. Aí você ouviu um estalo, um crack, é porque a concha quebrou. Aí você tira ela, solta ela do torno e descasca, como se fosse uma noz, um coquinho, sei lá o que é. Aí eu tirei o animal lá de dentro. A gente vê o pé, primeiro a cabeça, né? Cabeça é isso aqui. Toda essa porção aqui é a cabeça do animal. Como é que eu sei que isso aqui é a cabeça? Ó, tentáculos, tem um tentáculo de cada lado. Aqui. Ok? Todo mundo viu aí? Um tentáculo de cada lado. E aí na base do tentáculo, tá vendo um pontinho pretinho? É o olho. Então tem um olho. Esse olho aqui forma imagem? Não. Fotorreceptor, pura e simplesmente. Distingue entre presença ou ausência de luz. Tá? E aqui no meio a gente tem uma espécie de probóscide, uma tromba, onde vai estar a boca aqui no meio. Tá? Então isso aqui é a cabeça dele. Massa visceral, é todo esse restante aqui. Tá vendo que está até enroladinho. Por que está enroladinho? O animal não vive numa concha enrolada, espiralada? Então o corpo dele, para poder ocupar aquela concha, tem que se enrolar também. Ok? Lembra que eu falei de cavidade palial? A cavidade palial estava, ou cavidade do manto, estava onde? Nos gastrópodes, no caramujo e caracol. Na parte de frente, na parte anterior, atrás da cabeça. E aí tinha aquela questão da autopoluição, do cara defecar e urinar sobre a cabeça. A cavidade palial aqui, ela está aqui, parecia que não tinha nada, mas olha aqui. Eu estou inferindo a pinça dentro dela. Ela está com essa pele toda enrugada, parece pele de velho, né? Quando o animal está vivo, isso aqui está cheio de água circulando aqui dentro. A água entra por um lado, por esse lado aqui, percorre aqui dentro e sai por esse outro lado através desse tubinho aqui. Que é o sifão. É o manto. Ok? Então aqui é a cavidade palial. A pinça aqui dentro é uma cavidade toda enrugada, mas quando o animal está vivo, a água está passando aqui dentro, isso aqui está inflado. Tá? A água entra por um lado, passa aqui dentro e sai pelo outro lado através desse tubinho aqui, desse sifão. Para que é importante esse tubinho? O animal pode se enterrar e ficar com o tubinho para fora do sedimento. Então ele está sempre tendo contato com a massa d'água. Que ele precisa disso para respirar, né? Então é até o contrário do que eu falei. A água entra por aqui e sai pelo outro lado. Tá? Falei besteira lá na outra turma e ninguém falou nada, ninguém também. Beleza. Então ali um gastrópodo. Bivalve. As duas válvulas se articulam, tem alguns elementos para isso.
Tá vendo os dentinhos aqui, ó, uma projeção, um dentão aqui, ó, branco. Como é que acontece essa articulação das duas válvulas? Numa das válvulas você tem esse dentão e na outra você vai ter o quê? Uma cavidade onde esse dentão vai se encaixar, se inserir, como se fosse uma dobradiça. Então eu tenho o dentão aqui nessa minha válvula. Na outra válvula, na mesma posição relativa que esse dentão, eu vou ter o quê? Um encaixe. Aí esse dentão entrou ali, tá? Não deixa as duas válvulas deslizarem umas sobre as outras. Além disso, tem essa estrutura chamada ligamento. O nome é dentinho mesmo? É um dente, dentes da charneira, seria o nome mais técnico. Aqui tem o ligamento, essa estrutura preta aqui, ó, é uma estrutura proteica, um ligamento proteico. Isso aqui está quebrado, porque eu abri já a concha. Quando o animal está vivo e a concha é fechadinha, isso aqui está grudado aqui do outro lado também, está preso aqui na outra válvula. Tá? Essa parte aqui, ó, escura, é um ligamento proteico, o nome é esse mesmo. Então a gente viu que tem os dentes da charneira e o ligamento proteico que fazem o quê? Promovem a articulação das duas válvulas. Além disso, tem um outro elemento que é o mais importante. É um grupo de músculos, chamados de músculos adutores. Então pensa que as minhas duas mãos são duas válvulas de um bivalve. Ok? Aqui é a superfície externa, aqui é a superfície interna. Tem um músculo que se prende na superfície interna dessa válvula, continua ao longo do corpo todo e vai se prender na superfície interna da outra válvula. Tá? Então ele está aqui passando, seria como se fosse a pinça aqui, ó, no meio da minha mão. Ok? Quando ele se contrai, o que acontece com as duas válvulas? Elas se aproximam, fecham a concha. Quando ele relaxa, ele permite que as duas válvulas se afastem e se abra a concha. Ok? Então são os músculos adutores. Aqui eu tive que cortar esses dois músculos. Cadê eles? Estão aqui. Isso aqui tudo é um músculo cortado. Ele se prendia onde? Antigamente até tinha a marca aqui de onde ele estava preso. Prendia aqui dentro. Tá? Tem algumas válvulas que estão soltas aqui, ó, de animais que já não está mais com o animal, com a parte mole. E a gente observa que dentro dessas válvulas a gente vê a cicatriz dos dois músculos adutores. Ó. O pessoal desenhou aqui até com grafite. Vocês podem pegar várias outras conchas e olhar. Pode pegar, pessoal, isso aí está limpinho. Não vai ter nojo disso, né? Aqui está até desenhado de novo. Ó. Aqui uma outra. Ó. Essa vai ficar com nojo, né? Tá, então vocês vão ver que tem cicatrizes aí visíveis da presença desses dois músculos adutores. Tá? E encefalópoda. Uma outra coisa antes de sair de bivalve. Essa parte aqui grandona do corpo, ó, isso aqui, é o pé do animal. Os bivalves, eles têm um pé, pelo menos a maior parte dos bivalves, um pé avantajado com esse formato aqui, característico, formato de foice. Para quê? Para escavar no substrato mole. Tanto que alguns autores chamam os bivalves também de pelecípoda. Pelecípoda falando exatamente desse formato do pé em forma de foice. Ok? Então um pé avantajado para o animal escavar no substrato mole. Esse ligamento é de quem mesmo? Ligamento é proteico. Aí você pode falar, Henrique, mas tem bivalves que vivem em substrato duro, grudados em rocha, mexilhão. A gente vai na Praia Vermelha ali e vai ver um montão. Ele está enterrado na rocha? Não, ele fica grudado na superfície da rocha. Como é que é o pé desses camaradas? Consequentemente, esse pé ele é não funcional, porque ele não vai perfurar a rocha, e ele é reduzido. Ok? Mas na maioria dos bivalves a gente vai ter um pé avantajado, utilizado para escavar em substrato mole. E encefalópoda? Onde está a cabeça, o pé e massa visceral aqui? Primeiro cabeça, onde está a cabeça? Onde eu estou segurando é a cabeça.